Foi então Deus que deu autoridade para os nossos pais, os seus pais, o seu papai, a sua mamãe sobre vocês, certo? O que significa isso, dar autoridade? Significa que o papai e a mamãe, seus pais, são representantes de Deus na sua vida. Ou seja, se vocês desonram o seu papai e a sua mamãe, vocês estão desonrando o próprio Deus. Por isso é tão sério, por isso é tão importante a gente compreender esse mandamento. Além do nosso papai e nossa mamãe, a gente pode também pensar sobre as demais autoridades que Deus coloca sobre nós, certo? Os pastores, os líderes da igreja, os nossos governantes, os nossos professores, certo? Eles também são autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Ou seja, esse mandamento não é só para crianças, esse mandamento é para todos nós, né? Todos nós temos deveres para com pessoas que Deus coloca ao nosso redor e principalmente para com aqueles que Deus coloca como autoridade sobre a nossa vida, certo? Olha só, vê só se está filmando direitinho, por favor. Então, a Bíblia estabelece, né, que crianças têm deveres para com seus pais, de obedecer, de honrar, de amar, de respeitar. E também que os pais têm deveres para com seus filhos, de, por exemplo, não irritar os seus filhos, não levar os seus filhos à ira. As pessoas também têm deveres para com as autoridades. Aqui tem um pastor, uma professora, o presidente ou outros governantes, por exemplo, certo? E a Bíblia estabelece também relação entre servos e senhores. Os servos devem obedecer aos seus senhores, assim como os senhores devem ser justos para com os seus servos. A Bíblia fala sobre relacionamento da esposa e do esposo, da mulher e do marido. A mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E por aí vai. Toda a Bíblia é repleta dessas questões que envolvem relacionamento com as pessoas, certo? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui, então, o que significa honrar. Honrar. Eu separei só algumas definições, né? Honrar, ser reverente. O que é ser reverente? É ser respeitoso, sabe? Não ficar virando olhinho quando a mamãe e o papai falarem com você. Honrar é obedecer, e a obediência é sempre imediata, ou seja, na mesma hora que a mamãe e o papai falarem, vocês precisam aprender a obedecer. Ela é alegre, não é batendo o pé, ou chateado, ou irritado. Muito bem. Também honrar significa cuidar. Hoje o papai e a mamãe cuidam de vocês, não é verdade? Todos os dias. Mas quando vocês forem mais velhos e seus papais ficarem mais velhinhos também, mais idosos, vocês vão ser responsáveis por cuidar deles. Isso também significa honrar. Também devemos orar pelos nossos pais, principalmente ser gratos pela vida deles. Lembrando que o papai e a mamãe não são perfeitos. Todos nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Precisamos da graça de Cristo sobre nós. Mas Deus não falou que a gente tem que honrar o papai e a mamãe se eles forem perfeitos. Deus falou que nós temos que honrar os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Ponto final. Então nós devemos orar por eles, para que Deus os conserve como fiéis a Ele, fiéis à sua palavra. O que não significa honrar, o que honrar não significa zombar, desprezar, ser rebeldes, falar mal, certo? Quando a gente zomba dos nossos pais, despreza eles, ignora eles, a mamãe está falando várias vezes e você nem dá ouvidos à mamãe, você ignora a voz da mamãe, a voz do papai, isso é muito errado, isso é pecado, porque não é uma atitude de honrar o seu pai e a sua mãe.
Tá certo? Vou dar aqui o celular. Coloca aí, por favor. Muito bem. Também quero falar sobre um filho na Bíblia que me chama muita atenção, que foi um filho que honrou seu pai. O nome dele é José. Vocês conhecem essa história, José. Tia Nívia até colocou ali na linha do tempo, né? Ele foi enviado para a terra do Egito e Deus honrou José e o levantou como governador do Egito para o propósito dele mesmo, né? De que viria grande fome na terra, e Deus usou José e sua sabedoria, inteligência que Deus deu a ele para formar um plano para que essa fome não atingisse o Egito, né? Ou seja, que ele começou a salvar, a poupar grãos e alimentos para os anos que haveria fome, né? E nisso, a família de José vai até o Egito para buscar o quê? Comida, isso mesmo, para buscar comida. E aí, enfim, vocês conhecem a história e o papai e a mamãe podem ajudar aí a relembrar tudo isso. Mas o que eu quero notar para vocês tá lá no finalzinho de Gênesis, capítulo 46, quando finalmente Jacó, que era o papai de José, vai até o Egito para encontrar com seu filho. Quando ele realmente ele já se revelou para os irmãos dele e falou: agora, por favor, traz o meu pai. E aí vocês percebem assim, o grande amor que José tinha pelo pai, sabe? Quanto de saudade ele tinha sentido aqueles anos todos e como que ele honrava o seu pai. Olha só que linda passagem bíblica. Gênesis 46, a partir do versículo 28, a tia Nívia vai ler. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Inclusive, olha o que o pai dele fala, olha, disse Israel a Jacó, disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. É muito lindo, assim, e vocês vão ver, assim, até a morte de Jacó, como que o relacionamento de José era de honrar, de respeitar, de ser reverente, certo? Antes de morrer, Jacó fez um pedido para José, ele falou: quando eu morrer, meu filho, leve o meu corpo para ser enterrado na nossa terra, na terra que Deus nos deu. Não me deixe enterrar aqui no Egito. E José foi ousado, ele foi até o faraó e fez esse pedido: olha, eu preciso voltar para enterrar o meu pai, né? Antes disso, assim que Jacó chegou lá, José foi a faraó apresentar o pai dele a faraó, né? Imagina, ali não era a terra deles, eles eram peregrinos ali. E aí Jacó, inclusive, abençoa o faraó e trocam algumas palavras, e o faraó fala: olha, você pode dar da melhor dessa terra aí pro seu pai e sua família, seus irmãos. Então, como que José honrou o pai dele, né? Cuidando dele na velhice. Isso é lindo demais, é um exemplo pra gente, assim. E claro, o filho perfeito, que de fato é o nosso exemplo de honrar o pai, é quem? É Jesus. Jesus é o único que realmente pode cumprir e cumpriu todos esses mandamentos, assim, de forma perfeita, sem pecar, sabe? É maravilhoso a gente ter Cristo, porque Ele já cumpriu tudo por nós e Ele nos ajuda hoje a lutar contra o nosso pecado, da desobediência, do orgulho, da preguiça, né? E Ele nos ajuda a honrar o nosso papai e a nossa mamãe. Nós fazemos isso para agradá-lo. Nós fazemos isso para agradar a Deus em primeiro lugar. Quando nós honramos o nosso pai e nossa mãe, nós estamos honrando a Deus, certo? É isso que eu quero que vocês se lembrem. E a tarefa de hoje eu quero que vocês desenhem o seu papai e a sua mamãe. Façam um desenho bem bonito, pode desenhar toda a sua família. Enquanto vocês desenhem, pensem em como vocês podem honrá-los mais.
Pensem como vocês podem ser mais obedientes, mais reverentes. Pensem mesmo. Enquanto vocês desenham ali, pensem, sejam gratos aos seus pais e a Deus pela vida deles, tanto que eles têm dado para vocês, o tanto que eles têm dedicado a vocês, e no ensino da palavra de Deus, no carinho, no colocar o prato na mesa. Olha como o papai e a mamãe são representantes de Deus na vida de vocês, né? É Deus que nos supre todas as coisas, e com isso nós também podemos dar a vocês o que Deus nos tem dado. Então é isso. Um beijo, eu quero ver os desenhos bem bonitos, e domingo que vem a gente vai pro 6º mandamento. Um beijo, muitas saudades. Tchau, tchau!